Bom dia, nono ano. Hoje estamos dando início à nossa primeira aula do mês de maio. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior de História sobre República Oligárquica. Aula essa que na semana passada nós falamos sobre as primeiras repúblicas, como eram os votos. Falamos também sobre o coronel e o tão famoso voto de Cabresto. Na aula de hoje nós vamos falar sobre política dos governadores. Vamos falar também sobre como eram as mulheres na República e vamos falar sobre como era a política indigenistas. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Política dos governadores. O coronelismo funcionava por meio de alianças entre os coronéis como o objetivo de eleger os candidatos de sua preferência, como nós falamos disso na aula anterior. Como o presidente de estado, governador de estado. Depois de eleito, o governador retribuiu o apoio dos coronéis com verbas e beneficiários para seus correligionários, realizando, por exemplo, a nomeação de cargos e a construção de obras públicas. Ou seja, nada nesse tempo era de graça. Os coronéis, eles praticamente obrigavam os seus empregados a votar nos governador, mas em troca disso, o governador beneficiava esses coronéis com empregos bons, ou então com até mesmo obra que beneficiasse a eles. Esse esquema de alianças regionais foi ampliado para o nível federal. Nesse sentido, o fazendeiro paulista Campos Salles foi um dos responsáveis pela criação da política dos governadores. Ele foi o segundo presidente civil da República, ocupando o cargo de 1898 a 1902. Em linhas gerais, a política dos governadores funcionava assim: os governadores de estados apoiavam o governo federal, ajudando a eleger parlamentares favoráveis ao presidente da República. Em troca, o presidente concedia mais verbas e favores aos seus aliados, um ajudando o outro. Ao longo da Primeira República, a troca de favores entre políticos, o clientelismo e a corrupção garantiram a permanência das oligarquias no poder. Ou seja, a corrupção não é só de hoje, vem de muito tempo atrás. Até porque nos tempos anteriores eram mais do que hoje, pois nesse tempo nem descoberta era a corrupção. Nessa época não existia uma justiça eleitoral independente. O que havia era uma comissão de verificação no Congresso que julgava, conforme sua vontade, o resultado das eleições. A prática de não reconhecer a vitória dos adversários ficou conhecida como degola. Mulheres na República. Mas isso demorou a acontecer. E como demorou a acontecer? Em 1920, Berta Lutz fundou a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher para lutar pela igualdade de salários e pelo direito das mulheres de votar. Ou seja, nesse tempo as mulheres trabalhavam praticamente igual aos homens, mas o salário delas era muito inferior, apesar de fazerem praticamente a mesma coisa, além de elas não terem direito ao voto. No entanto, esse direito só foi conquistado a partir do Código Eleitoral de 1932. Desde então, a participação feminina na vida política brasileira vem crescendo, e isso elas vêm lutando até os dias de hoje. Atualmente, as mulheres têm ocupado vários cargos eletivos na presidência, nas prefeituras, nos governos estaduais e no Congresso Nacional. Também se ampliou a presença delas no Poder Judiciário. Podemos citar aqui a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, pois ela foi a primeira presidente mulher do Brasil. Além disso, houve mudanças significativas no modo de trabalho. Em 1973, apenas 31% da população economicamente ativa era do sexo feminino. Já em 2009, as mulheres eram 43,9% do total. Ou seja, desde esse ano aí, em 1973, essa porcentagem de mulheres só vem crescendo. No entanto, um problema ainda precisa ser resolvido. O salário das mulheres, perdão aí pelo erro de digitação,
são em média menores que os dos homens, mesmo quando exercem a mesma função. Ou seja, antes elas trabalhavam fazendo a mesma coisa e não recebiam salários parecido com o dos homens. Mas isso ainda acontece até nos dias de hoje. Muitas dessas mulheres, mesmo fazendo a mesma função, sem ser assim, vamos citar, sem ser um trabalho pesado, elas ainda não recebem o mesmo salário. Política indigenista. Em 1910, com o objetivo de proteger os indígenas, o governo federal criou serviços de proteção aos índios, que era conhecido como CPI, dirigido pelo militar e sertanista Cândido Mariano da Silva Rondon, que ficou conhecido como Marechal Rondon. A criação do SPI ocorreu ao mesmo tempo em que as atividades econômicas se expandiram pelo interior do país. Por isso, havia muitos conflitos por terras envolvendo parceiros indígenas. O CPI deveria agir para preservar as terras e as culturas indígenas, porém na prática isso não aconteceu. Muitos povos foram transferidos de suas terras e reunidos em territórios diferentes nas chamadas colônias indígenas. Nessa época, ser indígena era considerado uma situação transitória, porque as políticas públicas na Primeira República tinham o objetivo de, aos poucos, transformar os indígenas em trabalhadores assalariados, obrigando-os a abandonar suas terras, seus hábitos e suas culturas. Ou seja, os índios faziam isso, mas não era por vontade própria, pois eles eram obrigados a sair de sua moradia e fazer coisas que eles não gostavam de fazer. No plano jurídico, os indígenas foram tratados como relativamente incapazes, ou seja, eles não eram considerados cidadãos plenos e tinham de ser representados por agentes do governo. O SPI funcionou em diversos formatos até 1967, quando então foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. É um órgão que existe até os dias de hoje. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.